por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco. Hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro, dia de café com canelas e dia de será que fechar mais uma semana com mercados em baixa, hein, Kleber? Alô, tá me ouvindo aí, Rê? Tô te ouvindo. Eu queria dar a boa notícia hoje de manhã, mas por enquanto não, Rê. Tá difícil, viu? Deve ser mais uma semana aí negativa. A gente teve um dia positivo ontem, mas a volatilidade está muito alta e a gente infelizmente vê uma manhã de novo abrindo com os mercados em baixa. Já vai então para a quinta semana consecutiva fechando em baixa, né? É bem provável, a gente deve ter aí mais uma sequência negativa pelas mesmas preocupações. O que a gente teve de alívio ontem, né? Até acho que você ia comentar exatamente sobre o pacote de estímulos lá dos Estados Unidos, né? Ia te colocar esse ponto porque teve vai ser apresentado um pacote dos democratas, né? E aí tem uma expectativa grande se vão entrar no consenso ou não para aprovação. Perfeito, exatamente. Porque a gente teve aquela pressão durante a semana, né, dos dirigentes do Fed, né, o Federal Reserve, né, o Banco Central norte-americano, e o presidente também do Federal Reserve falando de que era necessário realmente que o governo fosse mais incisivo e aprovasse o pacote de estímulos para ajudar no fiscal, né, em toda a situação fiscal. E aí ontem à tarde, né, a presidente da Câmara dos Representantes, né, Nancy Pelosi, a senhora Nancy disse que deve em breve retomar essas negociações com os governistas. O pacote que estima-se, né, que vai ser proposto é de 2,4 trilhões de dólares, onde a gente teria um pacote bem menor do que o último, que foi de 3,5. Mas é isso que você falou. A dúvida é se os republicanos vão concordar, né, com isso, ou vão exigir ainda menos gasto, né, ou seja, um valor menor para esse estímulo. E as dúvidas realmente desse avanço, ontem isso ajudou muito os mercados, né? E já hoje as dúvidas pairam novamente no ar, frente a outras informações também que não estão sendo muito positivas, ligado à Covid-19 na Europa, e por isso os mercados voltam a cair na parte da manhã. E eleição, né, Kleber? Ano eleitoral. Também. Possivelmente a gente teria um consenso muito mais rápido se não fosse ano eleitoral. Sem dúvida, não. Isso realmente é um ponto que tem batido bastante lá. Tá bem dividido, né? E como a gente viu recentemente aqui no Brasil, nas últimas eleições, lá também está muito polarizado, né, entre democratas e republicanos, com a diferença de que, olhando para Congresso, você pode ter uma maioria, esperado uma maioria democrata, só uma expectativa, né, depois das eleições, e só que você tem ali democratas também que sejam mais de esquerda ou mais de direita, e republicanos também, então vai ser sempre tudo muito dividido, mas vamos torcer para que eles tomem o caminho necessário para colocar a atividade econômica de volta da principal economia do mundo no eixo. Verdade. E, bom, segue essa tensão toda em relação também, falando em mercados globais, as novas ondas de contaminação na Europa, né? Saiu algumas coisas referentes à França, que já também está monitorando mais fortemente voltar atrás em algumas flexibilizações. A Inglaterra já estuda também voltar atrás em algumas medidas que já estavam sendo flexibilizadas para que as pessoas pudessem retomar atividades, mas isso parece que não vai continuar, né, Kleber? Olha, Rê, tanto que isso já vem refletindo que nesse momento, por exemplo, agora são 10h40, as principais bolsas na Europa caem forte, né? O índice da Alemanha, DAX, cai 1,81, o Eurostoxx, né, que compõe ali diversos países do bloco europeu, são 19 no total, caiu em 44, e a gente vê um cenário realmente de muita preocupação. A Espanha vem caindo também agora 0,80, exatamente com esses
principais nichos que a gente tem da economia europeia ali, né? Alemanha, França, Reino Unido, né? Como a gente falou ontem aqui também, com essa preocupação de retomada dos isolamentos e dos bloqueios sociais para que você tenha um controle. A Espanha está com um número muito forte de novos casos, né? E que preocupa demais, porque na outra ponta, que é a ponta medicinal, a ponta da vacina, a velocidade não tem sido a mesma do que, infelizmente, essa possível segunda onda que vem crescendo, né? Então, a gente tem esse desequilíbrio para que seja resolvido, sem dúvidas. Enquanto não tiver realmente essa direção médica para a vacina, alguma delas para dar um sinal mais positivo, os mercados vão realmente começar, ou melhor, continuar a gerando esse aumento de risco e realizações. Verdade. Bom, e por aqui, Kleber? O mercado local segue na mesma linha dos globais, com toda essa insegurança, e ainda tem apreensões referentes à questão tributária e também risco fiscal, né? A gente teve um dia muito positivo ontem, né? O índice subiu 1,33, recuperando um pouco, né, da queda que ele teve, exatamente por causa do alívio externo que a gente teve e também pelo relatório trimestral de inflação, que foi bem recebido, a leitura foi positiva, né? A mensagem que veio do Banco Central é de manutenção dos juros baixos por um período longo. Isso só não vai acontecer se a gente tiver algum problema extraordinário em relação à questão da inflação e também, como você colocou aí, do regime fiscal, né? Se tiver uma grande modificação em tudo isso, a gente pode ter uma mudança de postura de política monetária, mas isso foi muito bem recebido, além, obviamente, da queda do PIB ter sido avaliada como provavelmente menor do que era o esperado. Além disso, a gente teve mensagens vindo ali do meio político que foram positivas também, tanto de aprovação do governo, quanto também do presidente da Câmara dizendo que deve ser mais flexível em relação a negociações, tanto de reforma quanto também para novos impostos, que ele vinha sendo bem reticente, né, nas outras falas. Isso ajudou, mas hoje o cenário internacional vem preocupando muito e a gente vem sentindo esse reflexo por aqui. Além de tudo isso que a gente falou que foi positivo ontem, também continuar num campo de muita dúvida, né, Rê? É verdade. Bom, hoje é dia de café com canelas, a gente dá uma relaxada dessa tensão toda que tá a nossa economia. Então, por favor, Kleber, faça as honras da casa, já que você não encontra o Pedro há algumas semanas. Olha, eu tô com umas saudades do Pedro que vocês não fazem ideia, porque além da gente não conseguir se ver, pelo menos a gente estava se falando, né? Saí de férias, ele simplesmente abandonou, não falou comigo, desligou. Mas mesmo assim eu ouvi os episódios, é claro, para matar saudades, né? Clebão, bom dia. Bom Clebão, dia, eu te defendi nesse programa. Teve boatos que você ficou na geladeira da última vez que você me deixou numa saia justa para arrumar um vinho para indicar para as pessoas. Mas eu te disse que não, que você só estava de férias, viu, Clebão? Fica tranquilo que eu te defendo nesse programa. E eu lembro que você depois me agradeceu porque você estava com muita vontade de recomendar um vinho, então foi ótimo, né? Mas obrigado pela defesa, me mantenha aqui, por favor, tá? Bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Tudo certo. Tudo ótimo. Pedro, hoje a nossa dica vai ser diferente, porque até onde eu sei, você resolveu que hoje você não vai investir seu dinheiro, né? Você vai dar uma outra dica, é isso? É, exatamente. Eu tô até um pouco com ciúmes, tá? Assim, eu dou a dica, mas com um pouco de ciúmes, porque essa dica rouba um pouco da minha função, na verdade. Vai, olha aí, tá vendo? Não é? A gente tem que ficar esperto, Kleber. Esse negócio do mundo digital e da inteligência artificial e dos algoritmos, eles vão dominando algumas atividades. Tô brincando, Rê. Hoje a dica é muito bacana. Eu acho que um dos nossos papéis é conseguir empoderar as pessoas para tomarem boas decisões, para escolherem os melhores produtos, para escolherem os produtos que são mais aderentes ao perfil delas, ao objetivo delas. E aí a gente traz uma novidade, a gente tem até um convidado especial para participar com a gente, mas a gente traz uma novidade que é o Investir em Quê? É um site que foi feito aqui no Itaú, acho que mostra um pouco da transparência que a gente quer ter com nossos investidores. A gente não tem vergonha e nenhum motivo para esconder. Eu acho que a gente tem hoje
uma grade de produtos impecável, que a gente consegue cobrir todas as necessidades dos nossos investidores e para demonstrar toda essa transparência, toda essa isenção que a gente quer aqui na hora de recomendar, a gente fez um site que simplesmente compara e ajuda os investidores a acharem os melhores produtos, seja para qualquer linha de pensamento, né? Então, aqui a dica hoje é empoderar os nossos investidores a acharem por conta própria e buscarem aqui os melhores investidores. Então, a minha dica é o Investir em Quê? Que é esse site tão bacana que o Itaú está lançando aqui. É uma iniciativa que mostra um pouco dessa transparência. Mas eu não vou falar mais. A gente trouxe um convidado especial, né, Rê? A gente trouxe, sim, o cara que está mandando e fazendo esse negócio andar para frente, botando esse negócio no ar, recebendo feedbacks de quem já testou, conseguindo mostrar o andamento e o que precisa ainda para melhorar essa ferramenta nova que foi lançada essa semana, né, Pedro? Ela tá fresquinha. Então, Leandro Chacon, por favor, junte-se a nós, porque a gente quer saber tudo sobre este Investir em Quê. Seja bem-vindo aqui ao Investidor em Foco. Olá, pessoal. Muito obrigado. Que legal participar com vocês aqui, falar do Investir em Quê. Acompanho o programa aí, sempre me divirto muito, pego essas boas dicas. E é super legal poder contribuir também com elas agora, né? Aí através da ferramenta, através do site do Investir em Quê. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você, Chacon. A gente que agradece, Chaca. Poxa, é isso que você falou, a ferramenta tá fresquinha, acabou de ir pro ar, né? O grande objetivo dessa ferramenta, é já para começar a explicar um pouquinho, né, o que a gente está construindo, é justamente trazer essa transparência para as pessoas poderem, né, navegar, entender e buscar e fazer as comparações, para tirar um pouco desse desconforto do momento de investir, né? Sempre que a gente vai tomar uma decisão, seja ela aplicar, resgatar ou descobrir um novo investimento, ou entender se eu tenho que ficar no investimento atual, tem um pouco, né, dessa desconfiança, desse desconforto. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é a decisão mais correta agora? Então, assim, buscando, né, responder um pouco dessas questões aí que a gente conversou com clientes, não clientes, investidores e possíveis usuários para entender. A gente está lançando essa ferramenta com várias funcionalidades para poder comparar todos os fundos do mercado, com várias características específicas para poder comparar, olhar a rentabilidade, enfim. Está disponível para todo mundo usar aí. Legal. E Chaca, até queria entender um pouquinho melhor, porque isso é realmente algo que vai ajudar muito no dia a dia, tanto os clientes quanto até os profissionais de mercado, né? Para as comparações, etc. Os problemas que ele resolve hoje, como é que vocês enxergam isso? O que ele vem para realmente agregar hoje no dia a dia da turma? Poxa, acho que você falou bem também, né? Tem o investidor e tem os profissionais da área de investimento, né? E acaba que alguns usam por conta própria, né? E também tem bastante uso pelos profissionais, pelos assessores, pelos especialistas, né? Nas conversas de investimento. Então, ali, acho que a grande sacada ali é poder trazer tudo para uma conversa, né? Todas as informações mais importantes para essa tomada de decisão, para essa conversa de investimentos, né? Então, produtos disponíveis em várias instituições do mercado. Então, a gente traz uma base com todos os fundos de investimento disponíveis no mercado para poderem ser comparados, desde o valor de aplicação, taxa de administração, a rentabilidade, né? Dá para colocar até 10 produtos ali num gráfico de rentabilidade para comparar vários períodos. E também tem uma funcionalidade nova que a gente está trazendo, que é a projeção de rentabilidade, né, para os próximos 12 meses. E quais os cenários, né, isso de projeção que a gente pode trabalhar. Isso é o que diferencia esse comparador de outros, né, Chaca? A questão da projeção é um dos pontos, né? Justamente, a gente tem trabalhado aqui um algoritmo super bacana e refinado, né, para tentar trazer essa percepção de cenários projetados, né, para os usuários, para poder tomar uma decisão ali também envolvendo risco-retorno, né, tentar tangibilizar um pouco isso para as pessoas que ainda é um cenário muito distante, né, da grande parte da população. E sempre que a gente fala de projeção, né, envolve incerteza, envolve riscos que não estão exatamente associados a só um produto e tal. Então, é uma metodologia que busca aí, olhar para todos os indicadores do mercado, fazer milhares de simulações e combinações aí
olhando, né, também o comportamento dos produtos para trás e pensando para frente qual é a projeção que os economistas estão enxergando aí para o cenário, né, e tentar reproduzir isso de uma forma ali que fique mais fácil para as pessoas poderem entender e visualizar aí qual é o horizonte, né, qual é a tendência para cada um desses produtos aí no próximo ano. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente indica aqui um produto e a gente tenta tangibilizar um pouco o que está por vir, né? E aí eu, Rê e Kleber, a gente fica conversando e justifica que o cenário está indo certo, que a gente imagina que as coisas vão funcionar bem. Eu acho que aqui ela tangibiliza um pouquinho essa conjuntura de fatores que a gente tanto conversa aqui, projeta, verdade. Mas o investidor tem que ficar muito na nossa confiança, né? Falando, espero que os meninos acertem e dêem um retorno legal no investimento. Aqui a ferramenta vai trazer um pouquinho, vai tangibilizar isso para os investidores, é muito legal, né? Eles vão poder comprovar aquilo que a gente está passando, né, Pedrão? Vamos tomar um calor, hein, Clebão, agora. Ô, Pedro... Mas o bom também é que agora você vai poder usar o Investir em Quê na hora de recomendar os seus produtos aqui. Exatamente. Não, é muito legal. E Chaka, deixa eu te fazer uma pergunta provocativa. E se o melhor investimento, se os nossos investidores forem lá e buscarem o fundo que mais rendeu e esse fundo não for do Itaú, o que acontece, Chaka? Ele vai encontrar esse fundo lá também. Ele pode ordenar por rentabilidade, ele pode procurar ali a projeção. A gente está trazendo para essa ferramenta todos os fundos disponíveis no mercado justamente para dar esse poder de comparação, de busca, né? Levar isso para a mão dos usuários, né? Dos investidores, para eles poderem tomar essa decisão por eles mesmos, ou poder confirmar alguma coisa que eles já estão né, olhando, ou alguma recomendação que receberam, né? Acho que muito legal. Essa é a ideia. Mas aí, né? Quantas instituições têm essa coragem e transparência, né, Kleber? Cara, a gente vem falando tanto em diversos episódios com você e alguns outros, né, sobre isenção, sobre transparência. Quando a gente fala de isenção, não é isenção de custos, né? É isenção na recomendação, isenção na hora de apresentar um produto, no sentido que o especialista só tem a preocupação de que seja o melhor para aquele cliente no objetivo que ele tem, na necessidade que ele tem. E aí vem uma ferramenta como essa para comprovar o seguinte, que se o investidor, e ele vai encontrar, a gente tem que ser super transparente e dizer, ele vai encontrar às vezes, e talvez até algumas vezes, produtos que sejam muito bons e excelentes, que não estão no Itaú. E a ferramenta mostrar isso só prova que o banco está preocupado em atender da melhor forma todo mundo que procurar usar os nossos serviços. E isso vai melhorar também o nosso trabalho, né, Pedrão, Chaka? A gente vai começar a buscar produtos melhores, gestores melhores, ferramentas melhores, além de tudo aquilo que já tem de muito bom, porque todos os investidores em todos os setores de serviço estão procurando cada vez mais isso. Então, sensacional, porque a gente fica mais tranquilo de continuar falando de transparência e isenção aqui. Muito legal. E, Chaka, também queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que lançou agora, essa semana, a ferramenta. Vocês ainda estão vendo o que está plenamente funcionando, estão tentando corrigir com ela já em funcionamento alguns problemas que aparecem com o uso das pessoas que estão acessando, o que é super normal. Queria saber de você o que está previsto como avanço dessa ferramenta daqui para frente. Claro, Rê. Hoje a gente já tem ali, né, a busca de produtos ali por valor, então você pode inserir um valor e pesquisar quais investimentos tem, depois pode filtrar, né, por risco, por prazo de resgate, por classificação do produto, ordenar por rentabilidade, ordenar por valor de aplicação, ordenar pelos mais buscados, inclusive na ferramenta. Então, já são algumas funcionalidades ali de navegação, né, disponíveis. A busca pelo nome de um fundo também, ou CNPJ, é possível. Comparar projeções, os cenários otimistas delas, né? Então, tudo isso já está disponível, informações do produto, rentabilidade ali mensal, rentabilidade diária. E a gente sabe que ainda é só o começo, né? Como você disse, a gente acabou de lançar. Eu fico pensando aqui, estava falando um pouco com o pessoal, parece quando eu nunca abri um negócio, né? Um restaurante, uma loja e tal, mas sabe quando você abre as portas e aí começa a atender de fato o público, né? Que no dia a dia, na vida real, aí no dia a dia, que as coisas acontecem. Aí é quando a gente começa a pegar, né, alguns bugs, ver como é que está sendo a utilização
daquele botão que a gente imaginou que fosse funcionar de um jeito, né, e o outro não. Então, a gente está justamente nessa fase agora, pegando os feedbacks, né, desses usuários, entendendo o comportamento da ferramenta no computador, no tablet, no celular. Né, é um site que está disponível aí para todos os tipos de equipamento. Né, a ideia é que seja uma plataforma mais versátil. Então, é um desafio também a mais isso no nosso dia a dia. Tá? E para o futuro, assim, o nosso grande objetivo é, primeiro, né, ir colocando todos os produtos do mercado na ferramenta. Então, a gente já começou com fundos, a ideia depois é trazer produtos de previdência, produtos de renda fixa, imobiliários, enfim, para justamente dar todas as opções, né, para o investidor poder pesquisar e comparar e procurar. Além disso, a gente também tem uma preocupação grande com o conteúdo na ferramenta para ajudar as pessoas aí que estão iniciando nos investimentos, querem entender um pouquinho mais, querem um pouquinho mais de informação para tomar essas decisões também. E evoluir, né, com, por exemplo, a composição da carteira dos fundos, tangibilizar um pouco mais a relação de risco-retorno entre cada um desses produtos, nessas comparações. Além de, lógico, né, cada vez mais evoluir nessa navegação, enriquecer aí com filtros, coordenações. O que a gente fala muito aqui, assim, a gente está olhando para aquilo que vai dar o conforto para o usuário na hora dele escolher, o conforto para o investidor na hora de comparar. Então, se a gente está pensando numa funcionalidade e a gente sempre se pergunta, será que isso vai ajudar a melhorar esse conforto na decisão? Será que isso vai ajudar a pessoa a entender um pouquinho mais daquele produto? Né? É dessa forma que a gente busca embasar as nossas decisões e as próximas funcionalidades aqui. Ou seja, Chaka, a gente pode falar que ele vai ter um papel educacional também, né? Sim, é informativo, né? Assim, a ideia é que a gente consiga, aos poucos, ir aprendendo com a ferramenta, com os usuários, entendendo aquilo que eles mais querem, para colocar isso, né? Para que sejam informações e conteúdos realmente úteis, né? Eu queria até te dar uma dica, se você me permite uma sugestão. Tem tem um programa de podcast muito bom, que já tem alguns meses aí no mercado, chama Investidor em Foco. Se você quiser colocar o link lá para as pessoas poderem acessar diretamente, olha, eu recomendo, né, Renata? Não vejo. Eu super recomendo também. Chaka, elas vão aprender sobre investimentos. Teve até uma semana do planejamento financeiro para ajudar a começar a investir. Então, assim, super recomendamos isso pro seu usuário da ferramenta. Acho que é uma boa dica. Mas assim, jabá... Não, Pedrão, só assim, jabá à parte, a gente não combinou isso, tá? Para quem tá ouvindo. De verdade, Chaka, acho que é super importante que as pessoas ali, elas vão ter informações numéricas, né, técnicas, e aí ela vai provavelmente buscar algo conceitual para entender melhor se deve ou não fazer aquilo. Então, ter esses conteúdos, claro que o nosso a gente quer muito que esteja lá, mas seja qual for que dê orientação, vai ser bem interessante também para o pessoal que vai buscar as informações lá. Bom, ótima dica, tá anotado aqui. A gente vai olhar para isso sem dúvida. Clebão, eu estava falando aqui que o mínimo que a gente espera, né, ter uma categoria lá no Investir em Quê das dicas do café com canelas, né? Mas isso ainda não... Mas já não tá? Eu achei que já estava lá. O Chaka, ele só conseguiu o lugar aqui no podcast que ele falou que era próximo desenvolvimento. Ó a pressão, hein, Chaka? Só não entrou ainda porque é muito parrudo, é muito pesado esse programa, entendeu? Então eu preciso de mais espaço no servidor para colocar vocês lá dentro. Saiu bem. Foi bem, Chaka, foi bem. Legal. Eu só queria reforçar também que acho que um ponto a gente falou que é um site, né? E de fato ele é um site, ele é gratuito, ele não precisa fazer cadastro, não precisa fazer login, tá? Então não precisa ser cliente do banco, acho que isso é legal, tá aberto para todo mundo poder usar. Além do que eu disse, né, que ele funciona em celular, tablet e computador também. E a gente está desenvolvendo sempre também olhando para acessibilidade, tá? Então, para quem tem alguma deficiência e usa leitor de tela, usa teclado para navegar, assim, a gente, obviamente, né, está construindo isso e está aprendendo a desenvolver, né, com essa ótica, com esse foco. Então, ainda tem melhorias para fazer nisso, mas isso é um dos pilares do nosso processo de construção aqui da ferramenta, tá? Sem dúvida, acho que é super bacana também.
Show! Muito bom. Pleno 2000 e chegando a 2021, isso já deveria ser obrigação praticamente de todo mundo, né? Mas muito legal. Puta, show, Chaka. Muito bom, Chaka. E, Chaka, deixa eu te falar, toda sexta-feira a gente tem aqui no Investidor em Foco, no Café com Canelas, uma dica de filme, de série que o Pedro traz. Então, se você também quiser contribuir, fica à vontade, porque o Pedro sempre deixa alguma coisa pra gente assistir no final de semana, né, Pedro? É isso aí, apesar que agora teremos um final de semana de sol, né? Depois de alguns dias aqui em São Paulo, como diz ainda a Renata, bem, né? É ranzinza, não é? Não, carrancudo. Carrancudo, a gente... É rancinza, né? Aí eu gostei. Aí eu gostei, viu? E depois de dias carrancudos em São Paulo, o sol deu as caras hoje, o final de semana será de sol, mas sempre tem espaço para a gente fazer um pouco, ver um filme, ver algum entretenimento bacana, né? Hoje, Rê, é uma série britânica que chama Dragon's Den. É uma série que inspirou o Shark Tank, que é aquela mega série americana dos bilionários, mas a gente até discutiu aqui qual indicar e eu acho Dragon's Den muito mais bacana. É uma série britânica, por si só eu já prefiro conteúdos britânicos aos americanos. Eu acho que tem menos produção, mas tem mais conteúdo, o conteúdo é mais rico. É a versão que originou, né, que inspirou o Shark Tank. Qual que é a lógica desse programa? É uma lógica meio de anjos e empreendedores, né? Então, as pessoas levam um pitch para esses investidores, né? Para esses milionários, praticamente aqui bilionários, se a gente converter em reais a fortuna dessa turma. Tem muita gente bacana. Então, tem o Peter Jones, que tem empresa de telecomunicações, é um milionário britânico. Tem o Tej Lalvani, que é um indiano que tem uma mega companhia de vitaminas também na Inglaterra. Tem a Deborah Meaden, tem o Tucker Sullivan, que é de varejo de moda na Inglaterra, e tem a Sarah Davis, que também é uma empreendedora super, super jovem. Então, esses bilionários, milionários aqui, eles avaliam a ideia dos empreendedores e eles começam uma negociação para comprar a participação desses empreendedores. Então, o primeiro step é o empreendedor ir lá e convencê-los de que tem um bom negócio nas mãos. E depois que ele convence, eles começam a bidar e botar preço na empresa do empreendedor. Então, é legal que às vezes entra 2 deles ou 3 deles querem fazer esse investimento na empresa, e às vezes eles fazem até investimentos juntos, mas às vezes eles entram num leilão também de quem paga mais na companhia do empreendedor. E é muito bacana porque não é só o dinheiro. Muitas vezes o empreendedor ele fecha e ele aceita o bid de um deles por um valor menor, mas por causa que a indústria desse mega investidor tem relação com o business dele. Então vamos imaginar que a pessoa está numa empresa com ramo de vitamina, de alguma coisa nessa linha. O indiano tem vantagem, porque ele tem conexões, ele tem expertise nesse ramo e acabam vendendo uma participação para ele em preferência com os outros investidores que teriam mais relacionamento com indústria têxtil e assim por diante. É muito legal, é inglês, então assim, os conteúdos são muito bacanas, tem episódios que são mais emotivos, uns que são mais divertidos, é muito, muito divertido. Então a dica de hoje é Dragon's Den, para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem quer entender um pouquinho desse mundo de início de empresa, né? De jovens companhias, é muito interessante, é super bacana. Que legal. Chaka, o que você tem assistido? Desculpa, Kleber. Não, só ia falar que é excelente mesmo a dica do... Eu não conhecia, só conhecia o Shark Tank. Não conhecia esse Shark Tank raiz, né, britânico. E acho que para o brasileiro, né, Pedrão, é realmente muito importante, porque é muito mais difícil, de verdade, empreender aqui do que nos países mais desenvolvidos, né?
Então, a gente vê, né, o desenvolvimento que a gente tem de quantidade de unicórnios, né, como são chamados, né, as empresas que realmente conseguem explodir, as startups, etc. Aqui no Brasil ainda é muito pequeno em relação lá fora. Então, a dica é excepcional para quem quer empreender aqui no Brasil, pegar realmente dicas e informações que são muito relevantes para quem quiser começar agora num caminho diferente aqui. Eu ia perguntar o que o Chaka tem assistido além de canais infantis. Não queria nem comentar, porque basicamente o que eu conheço é Bita, é Dora Aventureira. Mas estou conseguindo um tempinho agora para assistir Suits, né? Aquela série dos advogados e tal. Não é diretamente ligado ao mercado financeiro aqui, mas tem algumas inspirações também. Enfim, é super bacana, várias intrigas e vários desafios que eles têm ali todo dia. É uma sériezinha bem legal, assim. Então, de vez em quando sobra um tempinho, eu troco dormir cedo por assistir um episódio aí. Muito bom. Muito bom. Meninos, acho que era isso. Excelente. Chaka, parabéns, viu, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, para toda a equipe. Obrigado por ter vindo. Pedrão, ótimo você ter trazido ele aqui. E essa ferramenta que, sem dúvida, vai crescer e desenvolver muito no mercado e ajudar muito as pessoas a investirem melhor. Obrigado, cara. Valeu e parabéns. Eu que agradeço, inclusive, reforçar aqui o pedido de feedback. Todo mundo que entra lá, deixa seu registro, faz um comentário, uma sugestão, um ponto de melhoria, que é isso que ajuda a gente a dar o norte e a fundamentar aqui nossos próximos passos. Sempre olhando aí para o usuário o que ele está pedindo, o que ele está contando para a gente. Muito legal, Chaka. Parabéns e sucesso. Gente, antes de sextar, eu lembrei de uma coisa que eu queria muito compartilhar com o Kleber e o Pedro. Chaka, eles estão sempre contando aqui que as mães deles acompanham o podcast, estão sempre pedindo para eles mandarem o link e tudo mais. E não sei por que cargas d'água, esta noite eu sonhei que a mãe do Pedro e a mãe do Kleber, detalhe, eu não conheço nenhuma delas, estavam fazendo o podcast com a gente. E elas eram um sucesso. E o podcast decolou porque as duas estavam participando. Olha aí, hein? Olha, se você conhecesse a mãe, elas têm realmente um potencial enorme. Porque a Baixinha é uma figura. Já me emocionei aqui, porque mãe é mãe, né? Não tem nem o que falar. E vou te falar, Rê, olha, a minha mãe, na história dela dos seus 80 anos... dá banho em muito economista, viu? Só com a economia doméstica que ela sempre fez e na vida dela, olha, vai ser excepcional se ela vier com a mãe do Pedro, viu? Maravilhoso, né? E, gente, assim, a gente fala sempre disso e tudo mais, vocês trazem os feedbacks delas e as histórias delas e tudo, e aí, no meu sonho, e eu nunca vi nenhuma das duas, né? Só conheço as histórias e por meio de vocês dois. E no meu sonho, elas participaram de um episódio, foi um sucesso e elas começaram a vir sempre, assim, porque as pessoas gostaram muito mais delas do que da gente. Maravilha, que maravilha. Bom, quem gente, sabe, né? Quem sabe o sonho virar realidade. Ou já trago a minha junto, a gente faz um bem bolado. Bom, gente, vamos sextar. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Beijo pra mãe do Kleber, pra mãe do Pedro. Obrigado, Rê. Beijo pra todas as mães, gente, que nos ouvem também. Obrigadão. Verdade. Bom fim de semana pra todo mundo. Obrigada por todo mundo que acompanhou esse episódio aqui. Acessem o Investir em Quê para vocês entenderem de tudo que a gente estava falando aqui e perceberem o que é possível fazer do uso da ferramenta. Aproveitem a ferramenta, né? E bom fim de semana, gente. A gente se encontra no próximo episódio aqui do Investidor em Foco. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.